Hoje a gente vai falar sobre as 30 maiores causas dos fracassos. Esse ensinamento eu tirei do livro Pense e Enriqueça, do grande Napoleão Hill. Dito isso, vamos embora para o vídeo. Ótimos estudos, muita luz, paz e bênçãos em sua vida. As 30 maiores causas dos fracassos. A maior tragédia da vida é ver as pessoas tentarem com toda a vontade e fracassarem. E essa tragédia ocorre com a grande maioria das pessoas que fracassam em comparação às poucas que têm êxito na vida. Tive o privilégio de analisar milhares de homens e mulheres, sendo que 98% deles são considerados, entre aspas, fracassados. Deve haver alguma coisa extremamente errada com uma civilização e um sistema de ensino que permite que 98% das pessoas passem pela vida como fracassadas. Mas eu não escrevi este livro para dar lições de moral sobre o que o mundo tem de certo ou de errado. Isso exigiria um livro 100 vezes maior que este. Minhas pesquisas provaram que existem 30 grandes razões para o fracasso e 13 grandes princípios por meio dos quais as pessoas acumulam fortunas. Neste capítulo, faremos uma descrição das 30 maiores razões para o fracasso. Quando você as ler, veja como se sai em cada ponto para descobrir quantas dessas causas se interpõem entre você e o sucesso. Primeira, má formação congênita. Há realmente muito pouco o que se pode fazer, se é que se pode, quando uma pessoa nasce com uma deficiência na capacidade cerebral. Essa filosofia só pode oferecer um método para suprir essa deficiência, que é a ajuda de um grupo de mente mestra. No entanto, você deve observar, aliviado, que essa é a única das 30 razões para o fracasso que não pode ser corrigida facilmente. 2. Falta de um objetivo definido na vida. Não existe chance de sucesso para a pessoa que não tem uma meta central ou um objetivo definido que sirva como alvo. Dentre as pessoas que analisei, 98% delas não têm um objetivo assim. Talvez esse seja a principal razão do fracasso. 3. Falta de ambição para se erguer acima da mediocridade. Não vemos esperança naqueles que são indiferentes a ponto de não quererem progredir na vida e que não queiram pagar o preço da subida. 4. Educação insuficiente. Essa é uma deficiência relativamente fácil de se suprir. A experiência provou que as pessoas de melhor educação são aquelas comumente chamadas de self-made, que se fizeram por si ou autodidatas. É preciso mais do que um diploma universitário para que uma pessoa possa ser considerada educada. Uma pessoa educada é aquela que consegue o que deseja da vida, sem atropelar o direito dos outros. A educação consiste nem tanto de conhecimento, mas de como esse conhecimento é aplicado com eficiência e perseverança. As pessoas não são pagas pelo que sabem, mas pelo que elas fazem com o que sabem. 5. Falta de autodisciplina. A disciplina vem do autocontrole. Isso significa que é preciso controlar todas as suas qualidades negativas. Antes de controlar a situação, primeiro você tem que se controlar. O autodomínio é a missão mais difícil que você irá enfrentar. Se você não se dominar, será dominado pelo seu self. Você poderá ver ao mesmo tempo seu maior amigo e inimigo simplesmente se postando em frente a um espelho. 6. Saúde precária. Nenhuma pessoa será bem-sucedida por muito tempo com uma saúde precária. Muitas das causas de uma saúde precária podem ser dominadas e controladas. Em geral, trata-se de A.
Empanturrar-se de alimentos nocivos à saúde. B. Habituar-se a ter maus pensamentos, dar vazão ao negativo. C. Uso equivocado ou excessivo do sexo. D. Falta de exercícios físicos adequados. E. Suprimento insuficiente de oxigênio devido a uma respiração inadequada. 7. Influências desfavoráveis do ambiente durante a infância. Abre aspas. A árvore cresce conforme a curva do galho. Fecha aspas. A maioria das pessoas com inclinações criminosas as adquire como resultado de um ambiente nocivo e companhias impróprias na infância. 8. Adiar as coisas. Esse é um dos maiores motivos para o fracasso. Adiar até estar velho demais, entre aspas, é uma sombra que vive dentro de todos os seres humanos, aguardando a oportunidade de destruir as chances de sucesso de alguém. A maioria de nós passa pela vida como fracassados porque ficamos esperando a hora certa, entre aspas, para começar a fazer algo que realmente vale a pena. Não espere, porque a hora certa nunca vai chegar. Comece de onde estiver e trabalhe com as ferramentas que tiver. No caminho, encontrará ferramentas melhores. 9. Falta de perseverança. A maioria das pessoas é muito boa na hora de começar as coisas, mas não na hora de terminar. Além disso, as pessoas em geral são propensas a desistir logo ao primeiro sinal de derrota. Não há nada que substitua a perseverança. A pessoa que está sempre persistindo vai ver que o tal do fracasso acaba se cansando e indo embora. O fracasso não é páreo para a perseverança. 10. Uma personalidade negativa. Não há chance de sucesso para aquele que repele as pessoas com uma personalidade negativa. O sucesso decorre do uso do poder e o poder é obtido através do esforço coletivo das pessoas. Uma personalidade negativa não gera cooperação. 11. Descontrole do impulso sexual. A energia sexual é o estímulo mais poderoso que leva as pessoas à ação. Como essa também é a emoção mais poderosa, ela precisa ser controlada, transformada e desviada para outros canais. 12. Um desejo incontrolável de receber alguma coisa sem dar nada em troca. O instinto do jogo leva milhões de pessoas ao fracasso. Prova disso pode ser encontrada num estudo sobre o crash da Bolsa de 1929, em que milhões de pessoas tentaram ganhar dinheiro apostando com dinheiro emprestado. 13. Falta de um poder de decisão bem definido. As pessoas bem-sucedidas tomam decisões rapidamente e só mudam quando mudam bem devagar. Já os fracassados só tomam uma decisão quando tomam muito lentamente e mudam de opinião rapidamente e com frequência. A indecisão é a irmã gêmea dos adiamentos. Onde uma vai, a outra segue atrás. Mate essa dupla antes que ela o prenda à pedra trituradora do fracasso. 14. Um ou mais dos 6 medos básicos. Esses medos serão analisados num capítulo mais adiante. Eles precisam ser contidos antes que você possa vender bem seus serviços. 15. Casar-se com a pessoa errada. Essa é uma causa bem comum para o fracasso. O casamento faz duas pessoas terem um contato muito íntimo. A não ser que a relação seja harmoniosa, é bem provável acontecer um fracasso. Além disso, é o tipo do fracasso que será profundamente marcado pela infelicidade, destruindo qualquer vestígio de ambição. 16. Prudência excessiva.
Uma pessoa que não arrisca nada geralmente tem que pegar aquilo que sobrou depois que os outros escolheram. O excesso de prudência é tão negativo quanto a imprudência. São dois extremos a se evitar. A vida sempre envolve algum grau de risco. 17. Escolher os sócios errados. Essa é uma das maiores causas de fracasso nas empresas. Na hora de vender seus serviços profissionais, a pessoa deve ter muito cuidado para escolher um empregador que seja uma inspiração e que seja pessoalmente inteligente e bem-sucedido. Nós costumamos imitar as pessoas com quem nos associamos. Escolha um patrão que vale a pena imitar. 18. Preconceito e superstição. A superstição é um tipo de medo. Também é sinal de ignorância. Quem tem a mente aberta não tem medo de nada. 19. Escolher a profissão errada. Ninguém pode ser bem-sucedido numa profissão de que não goste. O passo mais fundamental na hora de vender os serviços é escolher uma profissão na qual você esteja disposto a mergulhar de todo o coração. 20. Falta de um esforço concentrado. O sujeito que faz tudo raramente faz alguma coisa bem feita. Concentre todo o esforço em sua meta principal. 21. O hábito de gastar demais. O pródigo não pode ser bem-sucedido, principalmente porque está sempre com medo de ficar pobre. Crie o hábito de poupar sistematicamente, separando sempre parte da sua renda. Dinheiro no banco proporciona uma fundação segura na hora em que for vender seus serviços. Sem dinheiro, a pessoa acaba tendo que aceitar qualquer coisa e ainda ficar feliz por consegui-la. 22. Falta de entusiasmo. Sem entusiasmo, não dá para convencer ninguém. Além do mais, o entusiasmo é contagioso e a pessoa entusiasmada, desde que se controle, costuma ser bem recebida em qualquer grupo social. 23. Intolerância. A pessoa que tem a mente fechada em relação a qualquer assunto raramente vai em frente. A intolerância significa que a pessoa parou de adquirir novos conhecimentos. As formas mais destrutivas de intolerância são a religiosa, a racial e a que não aceita uma opinião política diferente da sua. 24. Desequilíbrio. Os piores desequilíbrios estão ligados à falta de moderação na hora de comer, beber e nas atividades sexuais. O excesso de indulgência nessas áreas é fatal para o sucesso. 25. Incapacidade de cooperar com as pessoas. Mais gente perde o emprego e as grandes oportunidades da vida por causa desse defeito do que por todas as outras razões juntas. É uma falha que nenhum líder ou empresário bem informado tolera. 26. Poder que não tenha sido adquirido pelo próprio esforço. Como é o caso dos filhos de pai rico e de mais herdeiros que não trabalharam para ganhar dinheiro. O poder nas mãos de quem não trabalhou para conquistá-lo, aos poucos é geralmente fatal para o sucesso. O enriquecimento rápido é mais perigoso que a pobreza. 27. Desonestidade proposital. Nada substitui a honestidade. Uma pessoa pode ser temporariamente desonesta por conta de uma circunstância que não pode controlar, sem que isso gere um prejuízo permanente. Mas não há salvação para quem é deliberadamente desonesto. Mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar sendo pego e pagará com a perda da reputação e talvez até mesmo da liberdade. 28. Egotismo e vaidade. Essas qualidades costumam servir como sinais de alerta para afastar as pessoas. São fatais para o sucesso. 29.
chutar em vez de raciocinar. A maioria das pessoas é indiferente demais ou simplesmente tem preguiça de reunir os fatos para raciocinar com precisão. Elas preferem agir com base em opiniões, entre aspas, chutes ou julgamentos instintivos. 30. Falta de capital. Essa é uma causa bastante comum de fracasso para quem parte para o primeiro empreendimento sem dispor de uma reserva de capital adequada para absorver os erros e mantê-los solventes até que tenham construído uma reputação. 31. Neste número, escreva qualquer causa específica de fracasso que já lhe aconteceu e que não tenha aparecido na lista. Nas 30 principais causas para o fracasso, encontramos uma ampla descrição da tragédia da vida que vale para praticamente todo mundo que tenta e fracassa. Ajudaria muito se você pudesse convencer alguém que lhe conhece bem a passar esta lista com você e fazer a avaliação em relação a cada item. Talvez seja melhor do que fazer sozinho. A maioria das pessoas não consegue se ver como os outros a veem. Você pode ser uma delas. Há muito tempo já se diz, abre aspas, conhece-te a ti mesmo, fecha aspas. Se você quer ter sucesso vendendo um produto, tem que conhecer bem o produto. O mesmo vale na hora de vender serviços profissionais. Você deve conhecer todos os seus defeitos para poder superá-los e, se possível, até eliminá-los. Também deve conhecer seus pontos fortes para chamar atenção para eles quando vender seus serviços. E você só pode se conhecer fazendo uma análise precisa. A ignorância de si mesmo foi demonstrada por um jovem que se candidatou ao cargo de gerente de uma empresa conhecida. Ele vinha causando uma boa impressão, até a hora em que o gerente perguntou qual era a sua pretensão salarial. Ele respondeu que não tinha uma quantia fixa em mente, entre parênteses, falta de um objetivo definido. O gerente disse, então vamos pagar o que você merecer depois de uma semana de teste. Não aceito, respondeu o candidato, porque ganho mais do que isso onde eu trabalho. Antes de sequer pensar em pedir um aumento de salário no atual emprego ou de procurar emprego em outro lugar, certifique-se de que você realmente vale mais do que ganha. Uma coisa é querer ganhar mais dinheiro, todo mundo quer, mas outra completamente diferente é o seu trabalho valer mais. Muita gente confunde aquilo que quer com aquilo que realmente merece. Seus desejos ou necessidades financeiras não têm nada a ver com aquilo que você vale. Seu valor é totalmente estipulado por sua capacidade de prestar um serviço útil ou por sua capacidade de convencer os outros a prestar esse serviço. Fazendo um balanço de si mesmo. 28 perguntas que você deve responder. Uma autoavaliação anual é fundamental para o marketing efetivo dos seus serviços profissionais, tanto quanto um balanço anual é imprescindível para o comércio. Além disso, sua análise anual deve mostrar uma queda nos seus defeitos e um aumento nas virtudes. As pessoas ou avançam na vida ou regridem, ou ficam paradas no mesmo lugar. O objetivo, evidentemente, deve ser sempre avançar. A autoavaliação anual vai mostrar se foi feito progresso e, em caso afirmativo, quanto se avançou. Também vai mostrar qualquer recuo que tenha ocorrido. O marketing eficaz de serviços profissionais exige que se avance, mesmo que o progresso tenha sido lento. Sua autoavaliação pode ser feita no final de cada ano, de modo que você possa incluir nas suas decisões de ano novo qualquer melhoria que a análise recomendar.
Percorra essa lista fazendo a si mesmo as seguintes perguntas e conferindo as respostas com a ajuda de alguém que não vai permitir que você se iluda com falsas respostas. Questionário de autoavaliação. Primeira pergunta: eu atingi o objetivo que estabeleci como meta pessoal para este ano? Você deve sempre trabalhar com um objetivo anual definido a ser alcançado como parte de sua meta principal na vida. 2. Prestei um serviço com a melhor qualidade que eu era capaz de prestar ou poderia ter sido melhor em algum ponto do serviço. 3. Eu prestei o serviço na maior quantidade possível? 4. O espírito da minha conduta foi harmonioso e cooperativo o tempo todo? 5. Será que eu permiti que adiamentos habituais diminuíssem minha eficiência? E se a resposta for sim, até que ponto? 6. Eu melhorei minha personalidade e, em caso positivo, de que maneira? 7. Eu persisti nos meus planos até concluí-los? 8. Tomei decisões definitivas e imediatas em todos os momentos? 9. Permiti que um ou mais dos 6 erros básicos diminuíssem minha eficiência? 10. Fui excessivamente prudente ou imprudente? 11. O meu relacionamento com os meus companheiros de trabalho foi agradável ou não? Se não foi, a culpa foi total ou parcialmente minha? 12. Será que eu desperdicei minha energia me esforçando ou me concentrando muito pouco? 13. Fui tolerante e tive a mente aberta em todos os assuntos? 14. De que maneira fui capaz de prestar um serviço melhor? 15. Fui moderado em algum dos meus hábitos? 16. Será que eu expressei secreta ou abertamente algum tipo de egotismo? 17. Será que a minha conduta com os meus sócios fez com que eles me respeitassem? 18. Minhas decisões e opiniões foram feitas na base do chute ou foram pensadas e analisadas? 19. Eu tive o hábito de orçar meu tempo, meu faturamento e as minhas despesas? Fui conservador nas estimativas? 20. Quanto tempo me dediquei a esforços que não trouxeram lucro algum e que poderia ter sido usado de uma maneira mais produtiva? 21. Como é que eu poderia realocar o meu tempo e mudar os meus hábitos para ser mais eficiente no próximo ano? 22. Fui culpado de algum tipo de conduta que a minha consciência não aprovou? 23. De que modo prestei um serviço melhor e maior do que fui pago para prestar? 24. Fui injusto com alguém? E se sim, de que maneira? 25. Se eu mesmo tivesse contratado os meus serviços por um ano, teria ficado satisfeito com a aquisição? 26. Estou na profissão certa? Se a resposta for não, por que não? 27. O contratante dos meus serviços ficou satisfeito com o serviço prestado? Se a resposta for não, por que não? 28. Que nota eu me dou em relação aos princípios fundamentais do sucesso? Avalie-se de uma maneira franca e justa e peça a confirmação de alguém que seja corajoso e preciso. Bom, gente, esse foi apenas um trecho do capítulo 7 que se chama Planejamento Organizado, a cristalização do desejo em ação, o 6º passo para a riqueza. Não deixem de ler esse livro, eu vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo, tá bom? Eu desejo muito sucesso, prosperidade e abundância em todas as áreas da sua vida. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.